O tratamento para a esquizofrenia é essencial, né? Mas muitas vezes ele cobra um preço bem alto na saúde física das pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar numa pesquisa que pode, finalmente, ser a chave para quebrar esse ciclo perigoso. Vamos começar com um dado bem duro. Pessoas com esquizofrenia podem viver até 15 anos a menos. E a principal causa disso, na grande maioria das vezes, são as doenças cardiovasculares. E isso nos leva direto para um dilema bem complicado, que está no centro do tratamento dos transtornos do espectro da esquizofrenia. Olha só, de um lado, a gente tem medicamentos de segunda geração, como a clozapina e a olanzapina. Eles são cruciais, fundamentais mesmo para controlar os sintomas psiquiátricos. Só que do outro lado da moeda, eles podem acabar gerando uma outra crise de saúde. E não estamos falando de um efeitinho colateral qualquer. Essa alteração metabólica é tão séria que é um dos principais motores por trás da obesidade, do pré-diabetes e do diabetes tipo 2 nesse grupo. É um dos grandes responsáveis por aquela expectativa de vida mais curta que a gente viu. E o problema é que, por anos, as ferramentas para lutar contra isso eram bem limitadas. Sabe, os tratamentos que existiam para complementar, como a metformina, tinham um impacto muito pequeno. Uma perda de peso de só 3 ou 4 quilos. Então, essa necessidade urgente de uma solução melhor fez os pesquisadores começarem a olhar para uma nova classe de medicamentos, bem mais potentes. E aqui entram os agonistas de GLP-1. O nome pode parecer complicado, mas muitos já devem ter ouvido falar por causa de remédios como o Ozempic e o Wegovy. Basicamente, eles transformaram o tratamento do diabetes e da obesidade, porque melhoram o controle de açúcar no sangue, diminuem o apetite e levam a uma perda de peso bem importante. A grande pergunta para os cientistas era: mas será que esses benefícios todos também funcionariam para pessoas que tomam antipsicóticos? E, o ponto mais crítico de todos, seria possível fazer isso sem piorar os sintomas psiquiátricos? Essa era a dúvida. Para conseguir uma resposta definitiva, cientistas lá na Dinamarca desenharam o que a gente chama de padrão ouro da evidência médica, um ensaio clínico randomizado e controlado. E foi assim que eles estruturaram o teste. Era um estudo duplo cego. Isso significa que nem os participantes, nem os pesquisadores sabiam quem estava tomando o remédio de verdade e quem estava tomando o placebo. Isso é fundamental para garantir que os resultados sejam totalmente imparciais. Depois de 26 semanas, os dados chegaram. E a resposta que eles trouxeram foi bem clara e muito forte. Agora, olha que interessante isso aqui. O objetivo principal do estudo era melhorar o controle do açúcar no sangue. E a diferença foi dramática. No grupo que tomou semaglutida, 43% alcançaram níveis de baixo risco. Já no grupo placebo, apenas 3%. É uma diferença enorme. O efeito no peso foi igualmente impressionante. Em média, o grupo da semaglutida perdeu mais de 9 quilos em comparação com o grupo placebo, mais de 9 quilos. E não foi só o número na balança, não. A circunferência da cintura diminuiu em média 7 centímetros. E isso é um indicador super importante da perda de gordura abdominal, aquela que é mais prejudicial e aumenta o risco cardiovascular. Mas talvez o ponto mais crucial de todos. Esses ganhos metabólicos significativos aconteceram sem comprometer a estabilidade psiquiátrica dos participantes. Não teve nenhuma diferença nos sintomas ou nas taxas de internação entre os grupos. Isso era uma preocupação de segurança gigantesca, e o estudo foi muito tranquilizador nesse ponto. Esses resultados são, sem dúvida, muito promissores. Mas para a gente entender o que vem pela frente, é muito importante olhar para o contexto completo e também para as limitações do estudo. Os próprios pesquisadores apontam algumas limitações, sabe? O número de participantes era relativamente pequeno, o tempo de acompanhamento foi curto, a dose do remédio não era máxima e a maioria dos voluntários era branca. Tudo isso quer dizer que ainda precisamos de estudos maiores e mais longos para ter a confirmação final desses resultados. Mas mesmo com essas ressalvas, a conclusão dos autores é bem clara e cheia de esperança. Eles dizem que esses resultados apoiam o uso desses medicamentos como uma estratégia de intervenção precoce, que pode mudar o jogo na redução do risco cardiometabólico dessa população. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A ciência deu um passo enorme. Mas será que essa descoberta vai se transformar em mudança real na vida das pessoas? Porque o caminho do laboratório até a clínica é longo e passa por obstáculos gigantes, como o custo altíssimo desses remédios e a necessidade de garantir o acesso para quem mais precisa.